Bom, na aula de hoje então eu vou estar falando um pouco sobre diagramas sensoriais do transformador, tá? Para um transformador monofásico e a gente vai estar vendo ali dois diagramas sensoriais, um para a condição de carga indutiva e outro para a condição de carga capacitiva, né? Eu já tinha feito um vídeo, né, na minha série sobre transformadores lá onde eu abordava a questão do diagrama fasorial, mas esse vídeo ele vai ser um pouco diferente porque eu vou estar fazendo um diagrama fasorial um pouco mais completo, né, que envolve outros fasores e possibilita um entendimento um pouco maior, né, de como que funciona o transformador. Então, né, antes da gente fazer um diagrama fasorial, a gente precisa estabelecer algumas convenções, né, e utilizar um modelo equivalente. Então, os dois diagramas que a gente vai ver, né, em seguida, eles são feitos aqui utilizando esse modelo aqui, tá, com essas nomenclaturas aqui, esses sentidos de corrente, tensão, e esse modelo que é o modelo mais completo ali, né, para representar o transformador, né, com todas as suas impedâncias aqui que representam ele. Então, se a gente considerar aqui, tá, tem a primeira equação básica, que é a lei de Faraday aqui, ela vai me dizer que E1 é igual a menos N1 dφ dt. E se eu desprezar momentaneamente essas duas impedâncias aqui, que é o R1 e o X1, a gente vai ver que o V1 é aproximadamente igual a menos E1, tá? Onde é que está o E1? O E1 é essa tensão aqui, que é a tensão induzida aqui no indutor, tá? Como a gente está falando do primário, isso aqui, é a tensão ou força eletromotriz contra-induzida, né? Por isso que ela tem o sinal de menos aqui, porque ela é uma tensão aqui que age no sentido oposto, né? A tensão aplicada a V1, né? Ela é uma tensão que produziria uma corrente elétrica aqui, cujo fluxo se opõe ao fluxo produzido por essa corrente aqui, né? Que foi a corrente que originou a tensão autoinduzida E1. Então, por isso dessa convenção aqui desse sinal, tá? E a tensão E1 e a tensão E2, tá? E2 é a tensão induzida no secundário, tá? Que eu vou estar chamando desse e está representada aqui por essa equação, né? Que é a mesma equação aqui que descreve a tensão autoinduzida E1, só que para o secundário, tá? Então, se a gente isolar aqui, né? Aquela expressão lá que relaciona a tensão de primário e secundário com o número de espiras, ela vem disso aqui, né? Como o mesmo fluxo que concatena o primário e o secundário, se a gente isolar aqui o dφ dt nessa expressão, isolar o dφ dt nessa expressão aqui, a gente fica com E1 sobre N1 e E2 sobre N2. E como o fluxo é o mesmo, que concatena o primário e o secundário, eu posso igualar essas duas expressões e chego nesse cara aqui, tá? Então o E1 e o E2 eles vão estar aparecendo em fase no diagrama fasorial que a gente vai estar fazendo depois. Aqui só para completar aqui, né, para comentar que o fluxo aqui, tá? Essa aqui é a expressão para o fluxo no núcleo. Ele não depende da corrente elétrica I1 aqui, tá? Ele depende basicamente da tensão, tá? Depende da tensão, da frequência, né, da corrente elétrica que a gente vai colocar e o número de espiras, tá? Como o número de espiras e frequência geralmente são constantes, tá? Para a frequência a gente pode colocar ali 60 Hz ou 50 Hz, que são os valores mais comuns. O número de espiras do transformador é constante, então basicamente o elemento que controla aqui o fluxo no núcleo vai ser o módulo da tensão, né, que eu posso variar. E a corrente elétrica ela vai se adaptar, né, de modo que ela produza o fluxo requerido pela tensão aplicada. Então quem manda no fluxo aqui no núcleo são essas variáveis aqui, tá? Tensão, frequência e número de espiras. Aqui esse 2', tá? Ele está representado por essa expressão aqui. Ele nada mais é do que a parcela aqui de corrente que o primário tem que suprir para poder suprir a potência de carga aqui do secundário, tá? Então é a corrente 2 refletida pro primário, tá? Ditas essas considerações, tá? Aqui está o diagrama fasorial para uma carga indutiva, depois a gente vai ver para a capacitiva, mas esse aqui é o modelo completo aqui com todos os fasores que estão mostrados aqui para carga indutiva, tá? Considerando que aqui no secundário do transformador tem uma carga do tipo RL, tá? Esse diagrama fasorial, tá? Eu já coloquei ele com todos os vetores aqui, mas eu vou estar explicando ele passo a passo, tá? Como é que a gente chega, né, para alocar todos esses vetores aqui. Então, o diagrama fasorial tem que começar sempre com uma referência, tá? A minha referência desse diagrama vai ser o fasor V2, tá? Que é esse fasor aqui, né, definido por essa reta aqui, né, de cor azul escuro. Então, esse cara aqui vai ser a minha referência. Então, todos os outros, esses fasores que estão desse lado aqui, por enquanto, vocês esqueçam, tá? Imaginam só esses que eu estou comentando por enquanto. Então, aqui eu tenho o V2, tá? Aqui tá as coordenadas eixo X e eixo Y aqui em pontilhado. Então o meu V2 ele é um V2 fase zero, tá? Eu escolhi o primeiro ângulo desse fasor aqui vai ser zero.
Como é uma carga indutiva, tá? O meu I2, que é a corrente no secundário, ela vai ter que estar atrasada em relação ao V2, tá? Então V2 aqui é a tensão terminal e I2 é a corrente que está indo para a carga. Então, carga RL, corrente atrasada em relação à tensão V2 aqui. Bom, se vocês perceberem aqui, a gente tem uma malha, tá? Essa malha é composta por essa tensão E2, a queda de tensão aqui nessa impedância aqui e mais a tensão V2 aqui. Então, é essa soma aqui fasorial que eu estou representando aqui, tá? Então, o meu E2, ele é composto desses caras aqui mais esse V2 aqui, tá? Então, aqui está o V2, aqui está o I2R2, que é a queda em cima desse resistor aqui, tá? Esse fasor aqui ele vai estar em fase com a corrente 2, porque tensão e correntes em cima de um resistor eles vão estar em fase, tá? Então esse fasor aqui em fase com a corrente 2. E a queda nesse cara aqui, nesse JX2, ela vai ter que estar 90 graus adiantada em relação à corrente elétrica que vai estar passando nela, que é o I2. Então, essa defasagem aqui, né? O I2X2 ele está 90 graus, então adiantado em relação a essa corrente elétrica aqui. Bom, agora para mim fechar a soma, tá? Eu uso aqui um fasor, aqui que parte da origem até o ponto final aqui, tá? Então esse aqui é o E2, tá? Esse cara aqui, então a soma dessa queda aqui, dessa queda de tensão aqui, mais o V2. O E1, tá? Que nem a gente tinha falado aqui, ele vai estar em fase com o V2, tá? Que nem, aliás, com o E2, que nem a gente tinha comentado aqui por esse motivo aqui, né? Porque os dois dependem da taxa de variação do fluxo aqui, então eles vão estar em fase, tá? Aqui nessa representação eu estou afirmando que a tensão E1 é menor que a E2, então é um transformador que seria um elevador, né, de tensão. Mas não prestem muita atenção ali no módulo, tá? Porque o módulo aqui como eu não fiz cálculo, não coloquei valores numéricos, eu simplesmente chutei aqui o módulo dos vetores, tá? É mais o posicionamento angular aqui dos vetores aqui que é mais relevante aqui para essa explicação. Então, E1 e E2 estão em fase, tá? Percebam que o E1 está aqui e o E2 aqui no final, né, para completar essa soma aqui. Bom, segundo o que a lei de Faraday nos diz, tá? A gente sabe aqui que o fluxo produzido no núcleo aqui, ele tem que estar, né, como o E1 ele está relacionado pelo fluxo através da derivada, né, da taxa de variação, e como são funções senoidais, então significa que o fluxo ele vai ter que estar adiantado aqui 90 graus em relação à tensão, tá? Então, tanto E1 como E2, porque E1 e E2 estão em fase. Então aqui está o meu fluxo, ele é esse vetor azul aqui, tá? Ele está 90 graus adiantado em relação ao E1, e aqui está o símbolo, tá? Ó, o símbolo do ângulo reto aqui 90 graus em relação ao E1, tá? Só que quem produz esse fluxo aqui é a corrente M, tá? Que é essa parcela aqui de corrente que vai estar passando aqui no indutor, tá? Não é essa corrente toda aqui que vai estar produzindo fluxo, porque como eu falei, o fluxo ele depende da tensão, da tensão aplicada. Mas fisicamente quem produz ele é a corrente elétrica que está passando aqui no indutor, tá? Isso talvez seja um pouco estranho, tá? Imaginar, mas o que acontece é que no secundário, tá? Quando eu passo uma corrente elétrica no secundário, ele vai produzir uma força magnetomotriz ou um fluxo que vai estar em contrafase com o fluxo produzido no primário. Então, o fluxo líquido no núcleo, tá? O fluxo que fica sempre, independente da corrente de carga aumentar ou diminuir, que a gente chama de fluxo líquido, ele é unicamente produzido pela corrente de magnetização, que eu vou chamar de IM. Então por isso que eu coloquei o IM aqui exatamente em fase com o fluxo, porque é essa corrente IM aqui que vai estar produzindo fluxo o tempo todo, independente da carga aqui no secundário variar, né, se a corrente aumentar ou diminuir, ou independente de ter ou não carga. Se eu não tiver carga aqui, eu vou continuar tendo corrente de magnetização e eu vou continuar tendo esse fluxo aqui, tá? Que é produzido no primário. Bom, como eu tinha dito anterior, tá, o que eu tenho aqui, na verdade, essa tensão aqui, ela é menos E1. Então o que eu vou fazer agora é pegar um mesmo vetor E1 aqui e eu vou traçar eu vou traçar o menos E1, que seria esse próprio vetor aqui, só que 180 graus defasados, tá? Então eu pego esse vetor aqui, o mesmo módulo, e rotaciono ele 180 graus e venho parar aqui, tá? Exatamente nesse vetor aqui. Bom, para que eu preciso dele, tá? Se a gente olhar esse menos E1 aqui, ele vai estar em paralelo com esse cara aqui e vai estar em paralelo com o resistor RC aqui. Então, para mim modelar essa corrente IC aqui, tá? Essa corrente IC ela vai ter que estar em fase com essa tensão que é menos E1 aqui. Então aqui está o meu IC, tá? Ó, ele vem da origem aqui e passa exatamente na mesma fase, né, em cima dessa tensão aqui que é menos E1, tá?
Bom, a gente já tem o IM e já tem o IC, tá? Se a gente observar aqui, o IM mais o IC, a soma vetorial dos dois vai formar o meu I0, tá? Que eu chamei aqui de zero. Então aqui está o meu I0, ó. Aqui tem as duas linhas pontilhadas aqui, partindo do IC e do IM, e aqui a gente chega no I0, tá? Que a gente chama de corrente de excitação do transformador. O próximo passo agora então é determinar a corrente elétrica I1, tá? Para isso eu vou criar aqui, ó, tem uma corrente I2, eu vou criar um fasor aqui que vai estar 180 graus defasado, tá? 180 graus para cá, que é esse fasor pontilhado aqui que eu chamei de I2', tá? Que seria representado por essa parcela aqui de corrente aqui da corrente 2 refletida para o primário. Tá? Então, quem que é o meu I1? Tá? O meu I1 é essa corrente aqui, ele vai ser o I2' mais a corrente que desce aqui que a gente já achou que é o I0. Então, se eu fizer a soma fasorial aqui desse I0 aqui com esse I2' aqui, eu chego na nossa corrente I1, tá? Percebam aqui que o I1 e o I2, eles são fasores aqui que estão praticamente 180 graus um do outro, tá? Por que isso acontece, tá? E por que eu desenhei esse fasor aqui que está defasado de 180 graus do I2? O princípio básico de funcionamento do transformador, ele vai me dizer que a corrente elétrica produzida no secundário, tá? O sentido dela é tal que o fluxo produzido por ela vai sempre se opor ao fluxo produzido no primário, tá? Então, se vocês observarem o sentido dessa corrente aqui, I1 ela estaria jogando um fluxo para cima, né? Para essa direção aqui. Já o I2, né, nesse sentido aqui, ele vai jogar um fluxo aqui que estaria se opondo, né, a esse fluxo aqui, por causa da lei de Faraday, né? Então a gente sabe que a tensão induzida aqui no secundário, ele vai tentar produzir um fluxo aqui que se oponha ao fluxo que originou essa tensão induzida aqui, que seria o fluxo produzido pela corrente I1. Então, se a gente trazer esse cara aqui para esse diagrama simplificado, tá, de circuito magnético, onde tem a força magnetomotriz aqui, que é N1 e 1, tá, que é a força magnetomotriz do primário e a força magnetomotriz do secundário, a gente tem que o fluxo produzido pelo primário está sendo jogado nessa direção e o fluxo produzido pela corrente do secundário está sendo jogado na direção oposta. Ou seja, eles estão 180 graus defasados. Por isso que aqui eu tive que fazer essa rotação aqui, né, do I2 para o I2' aqui do outro lado, de modo que o I1 e o I2 eles ficassem aproximadamente 180 graus defasados um do outro, tá? Essa equação aqui, tá, N1 e 1 é igual a N2 e 2, é a equação aqui que modela o comportamento físico aqui do núcleo, tá? É o balanço de forças magnetomotrizes. Sendo que esse 1 aqui, ele, como a gente viu, ele é composto não só pela parcela aqui que vai suprir a potência do secundário, ele é composto também pela corrente de excitação, por isso que ele dá um pouco maior aqui, tá? Que ele, além de ter que suprir a potência do secundário, né, através do I2', que nem a gente representou aqui, ele ainda tem que ter essa parcela aqui do I0 aqui que é necessária para produzir o fluxo. Então, por esse motivo, tá, que eu fiz essa jogada aqui, tá, para representar que o balanço de força magnetomotriz ele se dá dessa forma aqui, com os fluxos opostos, tá, no primário e secundário. Bom, agora que a gente já tem a corrente elétrica I1, tá, então agora a gente pode fazer a parte final aqui do diagrama, que é fazer a equação dessa malha aqui de fora, tá, que tem a tensão I1, a queda de tensão nesses dois elementos aqui e a tensão menos E1 que a gente tem aqui. Tá, então, tendo a corrente elétrica I1 aqui, tá, e tendo a tensão menos E1 aqui, a gente sabe que o V1 ele é quem? O V1 ele é dado pela soma dessas duas quedas aqui, mais a tensão menos E1 aqui. Então o menos E1 eu já tinha traçado aqui, tá? O I1R1 ele naturalmente vai estar em fase com a corrente I1, então ele é colocado aqui paralelo a esse vetor aqui da corrente elétrica I1, tá? Então tá ele aqui. E a queda de tensão aqui no JX1 ele vai estar 90 graus atrasado em relação à corrente elétrica I1. Então ele é posicionado dessa forma aqui. Assim, pela soma desses três fasores aqui, o menos E1 com esse cara aqui, eu traço agora o V1, tá? Que vem até esse ponto aqui. Que é a tensão aplicada, né? A tensão que a gente aplica aqui na fonte no primário. Então é desse jeito aqui que fica, tá, o diagrama fasorial completo aqui para um transformador, né, considerando essa convenção aqui e utilizando uma carga indutiva. Bom, para a carga capacitiva agora, a gente segue ali os mesmos conceitos que a gente viu para a carga indutiva, exceto que o diagrama fasorial ele começa aqui com a corrente elétrica I2, que é a corrente do secundário, ela vai estar adiantado em relação à tensão terminal V2, tá, porque é uma carga capacitiva. Então se a gente olhar aqui,
Tá? Para completar a malha, né, do secundário, a gente tem o I2R2, tá? Que vai estar em paralelo com esse vetor aqui da corrente 2, e depois o I2X2, que vai estar a 90 graus aqui da corrente elétrica I2, que é o que está sendo representado aqui, tá? E a soma fasorial aqui desses três, do V2, do I2R2 e do I2X2, vai me resultar na tensão E2, que está sendo representada aqui. Aqui novamente eu coloquei o E1, tá? Porque eles estão em fase. E agora, da mesma forma, tá? Se a gente quiser representar aqui o fluxo, tá? Aqui está o fluxo, que é esse vetor azul aqui. Então ele vai estar 90 graus aqui, adiantado aqui do E1 ou do E2, né? Que estão em fase. Então aqui está o ângulo reto aqui de 90 graus. E novamente aqui a corrente M, que é a corrente que produz o fluxo aqui, fluxo líquido do núcleo. Tá? Ela vai estar, obviamente, em fase com o fluxo. Aqui eu fiz a mesma jogada, tá? Coloquei a tensão menos E1, tá? Então aqui está o E1, se eu gerar 180 graus, eu chego nesse vetor aqui que é o menos E1. A corrente IC, que nem a gente viu anterior, que é na resistência do núcleo ali, né? Nas perdas que vai ter no núcleo, ela vai estar em fase aqui com esse vetor E1, tá? Aí tendo o IM e tendo o I1, eu consigo então fazer a soma fasorial dos dois, eu vou chegar no I0, tá? Que é a corrente de excitação do núcleo. E agora fazendo, né, de novo aquela reflexão do I2, né, que é pro I2', que vai estar 180 graus, né, defasado do I2, e é a parcela ali de corrente de carga ali que o primário vai estar suprindo ali para atender a potência do secundário. Então, se eu somar esse fasor aqui com o fasor I0, tá, que é a corrente de excitação, então, ó, traço esse vetor aqui, né, que seria esse vetor aqui na ponta do I0, e traço esse vetor I0 aqui na ponta do I2', que vem até aqui, e assim eu obtenho a soma fasorial dos dois, que é a corrente 1, que é a corrente do primário, tá? Então, tendo a corrente do primário agora, eu simplesmente completo, né, de novo a malha aqui que tu vai ter aqui no primário. Então, o meu V1 ele vai ser quem? Ele vai ser o menos E1, mais a queda no I1R1, que vai estar em paralelo com a corrente I1, né? Então, os dois vetores em paralelo. O JX1 que vai ser esse cara aqui, vai estar 90 graus adiantado em relação a essa corrente, e aqui eu completo o diagrama então com o V1 aqui, sendo a tensão aplicada aqui no primário, tá? Então a única diferença que deu aqui da carga indutiva para a carga capacitiva é o começo do diagrama fasorial, tá? Os conceitos são os mesmos, só começa aqui com a corrente 2 adiantada em relação ao V2, e aqui a corrente 2 atrasada em relação ao V2. O resto do desenvolvimento ele segue sempre a mesma lógica de raciocínio.